Mas eu convido para Boa sentar à noite. minha direita a minha querida amiga, minha eterna mestre, a professora Maria Clara Dias. Boa noite, professor Renato. Apareceu agora aqui na câmera. Não sei se me Boa vê, eu lhe noite. vejo. Meu querido amigo, professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Alcino Bonella, sentar à minha esquerda. Você é à direita. Você acabou ficando à direita, ela sentou à esquerda. Mas eu estou à sua esquerda, fica tranquilo. E é um tema forte, né? Filosofia em tempos de pandemia. Infelizmente, aí a contabilidade de mortos, porque é uma conta que chega a quase 700 mil. E nós vamos começar aqui uma conversa nessa mesa redonda. Cada um dos professores terá um tempo aqui de fala para se expressar. Professor Renato, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Mesmo no telão, agradecemos demais, em nome de toda a diretoria e de toda a comunidade filosófica que aqui está presente. E eu vou abrir a palavra para o professor Renato, porque ele está online, e aí eu vou subverter aqui as regras femininas. Obrigada, professor. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite, ou não, boa tarde ainda, né? É que São Paulo está mais escuro do que vocês. Saúdo especialmente as professoras Suzana, Jorge, Maria Clara, professor Alcino, meus companheiros de mesa, e saúdo a todos. Peço desculpas de não estar presente, mas eu tive um problema que me impediu de ir. Bom, essa questão me parece muito importante, como a filosofia se relaciona com a pandemia. Na verdade, faz bastante tempo que eu estou muito interessado em como o que a gente estuda, no meu caso, em filosofia política, mas não só, pode se relacionar com o tempo presente, pode ajudar a entender aquilo por que passamos. E no caso da pandemia em especial, eu publiquei um livro no final do ano passado, não sei se vocês enxergam daí, não sei se ele aparece invertido, Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, que saiu pela editora Estação Liberdade, em dezembro do ano passado. E qual foi a ideia? A ideia é que nós temos duas ideias filosóficas muito importantes para entender não tanto a pandemia, mas como o mundo lidou com ela. A primeira é uma ideia de Rousseau, a ideia da pitié, piedade, na tradução ao pé da letra, compaixão, como eu gosto de traduzir, que, por sinal, também é tratada no começo do romance do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, e que, segundo Rousseau, é o traço mais admirável, talvez, que ele encontra na humanidade, aquele que distinguiria o ser humano e que consiste em sofrer, compartilhar o sofrimento, vivenciar o sofrimento de outro ser vivo. Não apenas de outro ser humano, mas também de animais, e podemos até imaginar, quem sabe, vegetais. Nós temos hoje movimentos que vão muito nessa direção. Os movimentos veganos, por exemplo, eles pretendem, ou mais das vezes, evitar o sofrimento animal, quer dizer, o vegano não é exatamente alguém que quer reduzir ou melhorar a saúde dele, consumidor. Ele é mais alguém que está preocupado em reduzir o uso dos animais. E não apenas da carne, coisa que eles compartilham com os vegetarianos, mas também do ovo, do leite, produtos animais cuja produção envolve um sofrimento muito grande animal. Há um belo conto da Patrícia Highsmith, que muitos de vocês podem conhecer pelos filmes com o criminoso Ripley, há um conto da Patrícia Highsmith em que ela fala de uma fazenda de produção de galinhas, um negócio de ovos, né? Uma coisa horrorosa, né? Quer dizer, todas elas presas com uma luz artificial para botarem ovo mais de uma vez por dia, se possível duas vezes. Então, há muito essa ideia. É bom acrescentar também, só para completar o mapa, que estudos recentes, que saíram há pouco tempo em revistas científicas, indicam que o vegano talvez até estresse o ambiente mais do que a produção animal. Mas, enfim, isso está em discussão e, de qualquer forma, o que eu quero dizer é Rousseau está na origem de muito do pensamento hoje sobre meio ambiente, sobre natureza, sobre ética. E o que é a chave, talvez, do combate à pandemia tenha sido justamente essa ideia de que podemos ser todos solidários com aqueles que estão sofrendo e acudir a eles. Isso aconteceu no período da pandemia
por políticas de Estado de vários países que combateram a Covid. Vocês lembram que mesmo políticos um tanto duvidosos, como o ex-governador de São Paulo, João Dória, que é um político muito carreirista, que hoje parece que deixou a política, mas que teve um papel importante de ser quem fez emplacar a vacina no Brasil, dado que o governo federal estava contra a vacina, né? Então, nós temos uma campanha em prol da vida, que foi conduzida em vários lugares. No Reino Unido, o então primeiro-ministro Boris Johnson também foi um negacionista, mas depois de ele próprio ser acometido pela Covid em março de 2020, bem no começo da pandemia, ele se cedeu às evidências científicas e fez que a Inglaterra, o Reino Unido, fosse o primeiro país a vacinar seus cidadãos e também um grande produtor de vacinas com a AstraZeneca. Então, a base dessa tendência a acudir os outros está muito, me parece, nessa convicção de Rousseau, que aparece no começo do discurso sobre a desigualdade, de 1751, e que vai se expandir pelo mundo. E, pela compaixão, não entendo apenas acudir àqueles que estão sofrendo por causa da pandemia diretamente, sendo então vacinados ou tratados com o distanciamento físico necessário, mas eu entendo também aqueles que acudiram a pessoas famintas. Estamos num país que tem, segundo um dado que é citado igualmente desde quase um ano atrás, pelo menos 33 milhões de pessoas com fome. Isso depois que, em 2012 e 2013, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Então, o Brasil é um caso claríssimo de um avanço seguido de um retrocesso. O Brasil progrediu muito durante um certo período, sobretudo no começo do século XXI, e depois está tendo esse enorme retrocesso, não apenas com esses 15%, 20% da população passando fome mesmo, mas com metade da população na situação de insegurança alimentar. Isso é, eles comem hoje, mas não têm certeza se vão comer na semana que vem. Mais ou menos isso, traduzindo em português mais simples. Bom lembrar que nossa Constituição é movida também por um espírito que me faz pensar em Rousseau. No artigo 3º da Constituição Federal, de 1988, nós temos as metas da República Federativa do Brasil. Eu acho muito importante ler esses artigos da Constituição, do 3º ao 8º, falam das metas e dos direitos, e os últimos capítulos falam o que queremos para a cultura, ciência, educação, a saúde, o meio ambiente, os indígenas, os quilombolas. É muito importante ler isso, porque tudo isso tem sido sistematicamente destruído pelo atual governo, que visivelmente é um governo contra a Constituição Federal. E a tolerância com as seguidas violações da Constituição certamente deu força para que, neste momento, esse governo esteja violando tanto a lei eleitoral, os princípios básicos de respeito ético à vontade do povo, com um sem número de medidas que fosse um governo de esquerda, não sei qualquer governo, mas fosse um governo de esquerda, teriam levado a uma intervenção muito rude, muito dura da Justiça Eleitoral, possivelmente até cassando a candidatura. Mas, então, a Constituição Federal, no artigo 3º, diz que uma das metas do Brasil é erradicar a pobreza. Veja, não é apenas erradicar a miséria, é a pobreza. Lembrando a diferença, na miséria, a pessoa está morrendo de forma acelerada. Na miséria, você não se nutre do suficiente para sobreviver. Na miséria, a pessoa passa fome ou, pelo menos, carência de nutrientes essenciais. Então, uma pessoa miserável, ela tem a vida abreviada. Aquilo que ela viveria por natureza é antecipado devido à falta de condições de manter a sua simples vida. Já no caso da pobreza, a pessoa pode sobreviver, ela come o suficiente, não digo de alta qualidade, mas come o suficiente, mas ela dificilmente poupa, dificilmente ela pode comprar bens de consumo duráveis, dificilmente ela vai além da linha branca, da geladeira, do fogão, se tiver mais sorte, mais condições, do micro-ondas, da máquina de lavar roupa, mas dificilmente ela vai comprar uma casa decente, dificilmente vai ter um carro bom. Então, a pobreza está nesse nível. E a nossa Constituição propõe compassivamente, no segundo princípio da Pitié, esse progresso, esse avanço social que foi, de fato, realizado desde Itamar Franco e na presidência da República, passando por Fernando Henrique, e chegando a níveis mais altos com
Lula e Dilma Rousseff, de quem tive a honra, com quem eu tive a honra de trabalhar em Brasília. Mas, enfim, essa é uma ideia que me parece essencial e que traz uma contra-ideia, por assim dizer, que é por que esse prazer, essa satisfação com a morte alheia? Porque temos na direção do país, do nosso país, gente que não se compadece daqueles que morreram, gente que, enquanto pessoas morriam a centenas de milhares, como já foi dito no começo, em vez de irem a um enterro, a um hospital que fosse, ficaram simulando uma arma com a mão e dizendo que não são coveiros, que não podem fazer nada, que cada um tem sua vez, que, enfim, todo esse descaso pela vida que houve, que é exatamente o oposto da compaixão. Parece-me aí que nós temos um sentimento que era padrão até a época de Rousseau, e por isso a importância de Rousseau. Rousseau, quando escreve, está sendo contemporâneo da execução de Damiens, na França, que é tema das primeiras páginas do livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, e da execução da família Távora, em Portugal, que são dois tormentos, dois suplícios executados em público com requintes de crueldade, seguindo aquela regra que Foucault resume em matar a pessoa demorando o máximo possível a morte dela para que sofra o máximo que possa. Então, esse espetáculo da dor era um entertainment, podemos dizer, até o século XVIII, e talvez até adiante ainda. E depois ele foi sucumbindo ao avanço da pitié, da compaixão, mas ele permanece vivo, ele permanece latente em muitas pessoas, e desde que entramos na grande crise econômica mundial de 2008, ele ressurgiu com Trump, ressurgiu na Hungria, ressurgiu na Itália, com a eleição recente de um governo de extrema-direita, ressurgiu na Rússia, com Putin, enfim, ele ressurgiu em muitos lugares do mundo, e não esquecendo, obviamente, o nosso país. Então, em que consiste isso? Consiste em ver no espetáculo da morte de alguém um espetáculo, um entretenimento. O que para nós poderia ser a TV, poderia ser uma série de TV, poderia ser um romance agradável, um livro que nos dê prazer, ou inclusive os nossos livros de filosofia, por que não? Mas é suprido isso pelo prazer em ver o outro sofrer. Ora, é interessante notar que o avanço da democracia coincide com o avanço da compaixão. Rousseau, autor do Discurso sobre a Desigualdade, no qual ele fala da compaixão, da pitié, também é autor do Contrato Social. É poucas décadas depois dele que vai ocorrer a Revolução Francesa, uma de cujas primeiras medidas é estabelecer que todos os condenados à morte morrerão igualmente. Ela inicialmente não abole. Ela não abole a pena de morte, na verdade, embora haja vários abolicionistas, inclusive, paradoxalmente, o próprio Robespierre. Mas ela não abole a pena de morte, mas começa determinando que todos serão executados da mesma maneira. Não haverá mais a morte nobre, decapitação, e a morte vulgar, popular, plebeia, enforcamento, fogueira e outros suplícios. E, inicialmente, ela coloca a forca para todo mundo, até que o Dr. Guillotin patenteia a guilhotina. Então, nós passamos a ter uma execução que é científica, entendem eles, que é instantânea, que reduz o sofrimento. Para nós, a guilhotina é uma máquina de horror. Mas isso por quê? Para nós, a pena de morte se tornou algo horrível. Agora, quando ocorre a Revolução Francesa, uma das primeiras ações, então, é estabelecer a morte igual para todos, e uma morte que seria, vamos dizer, que teria menos sofrimento, embora fosse um espetáculo público. Só no século XX é que vai acabando, nos países que mantêm a pena de morte, o caráter público da execução. Ele acaba na França, num episódio famoso, um condenado executado em Versalhes em 1938, eu acho, ou 39, e a guilhotina cai muito devagar na cabeça dele. Os jornais publicam fotos de flashes, assim, momentos da execução dele. Isso causa tal horror que imediatamente o governo reverte a forma de punir e manda fazer em lugares fechados. Países que hoje executam pessoas em maior número, como Estados Unidos, por exemplo, quando executaram os autores do atentado de Oklahoma City, fizeram a execução num estádio, mas não deixaram ninguém gravar e restringiram a entrada aos familiares dos 180 mortos naquele crime horroroso. O Japão também executa fechado. Quem executa em público é a Arábia Saudita, Irã, são países que têm
uma imagem menos progressista, menos civilizada do que os outros mencionados. E a União Europeia, é bom lembrar, só aceita como membro o país que tem abolido a pena de morte. Quando eu era criança, o Brasil e a América Latina eram os poucos países que não tinham pena de morte. E a gente olhava horrorizado para a guilhotina francesa, a forca inglesa. Hoje a Europa considera ponto de honra não ter execução. Então, essa é a primeira ideia filosófica, compaixão. A segunda ideia, que é um sentimento, vamos dizer, mas eu falo como ideia porque é uma ideia de Rousseau. A segunda ideia é uma frase de Marx, em que ele diz: a humanidade somente se coloca as tarefas que ela pode resolver. Essa frase está no manuscrito de 1857, que é a introdução à contribuição à crítica da economia política. E Marx, então, desenvolve essa ideia de que somente é colocado um problema, uma tarefa, quando ela pode ser resolvida. Então, esse é um ponto interessante. A peste, por exemplo, a varíola, outras doenças que nós enfrentamos por meio da vacina, graçam a séculos, às vezes milênios na humanidade. A varíola matou pelo menos 300 milhões de pessoas no século XX. Isto é, ontem. A última morte da varíola ocorreu em 1970 por contágio em ambiente natural. E 10 anos depois, por uma pessoa que, desgraçadamente, se contagiou num laboratório que guardava o respectivo vírus. Então, 300 milhões de pessoas morreram em 70 anos no mundo, e de lá para cá ninguém mais, ou uma única pessoa 10 anos depois, morreu de varíola. É um êxito gigantesco, a única doença que foi eliminada, erradicada por conta de uma vacina. Vacinas, acho que todos sabem, elas provêm da Ásia. É possível que a vacina contra a varíola já existisse na China há 1000 anos, mas é em 1700 e pouco que a embaixatriz inglesa, junto ao Império Otomano, a atual Turquia, traz de lá a experiência de raspar o pus da varíola e colocá-lo na pele de pessoas que não foram contagiadas, provocando, então, uma reação leve, mas que imuniza a pessoa para a varíola. Mais tarde, no final do século XVIII, Jenner, um cientista britânico, vai fazer isso a partir do que ele vê com as ordenhadoras de vacas, e daí o nome vacina, vacuna em espanhol, né? Que remonta às vacas. Então, é uma ciência, é a ciência que está aí. Então, nós temos o quê? Uma ideia que remete ao afeto, à compaixão, uma ideia que remete à razão, à ciência, e as duas ideias vão constituir a base para enfrentar esse drama terrível da pandemia. Comparemos a pandemia, para concluir, à gripe dita espanhola. O nome espanhol é inadequado por razões simples, quer dizer, a Espanha não teve mais gripe espanhola do que outros países, mas ela não estava em guerra e não tinha censura. Então, tanto nas potências aliadas quanto nas potências centrais, tanto na França, Estados Unidos, quanto na Alemanha e Áustria, houve a gripe. Mas, como os jornais não divulgavam, ela ficou associada ao fato de que o rei de Espanha contraiu e quase morreu, o último rei antes dos atuais, da atual sequência de reis. E, com isso, não houve vacina para a gripe espanhola. A gripe espanhola foi enfrentada com os conhecimentos da época. Esses conhecimentos implicavam o distanciamento físico, a máscara, a hospitalização, e com tudo isso morreram cerca de 5% dos habitantes do mundo. Calcula-se que tenham morrido 100 milhões de pessoas, isso um século atrás, de um total de 2 bilhões que havia. Dessa vez, embora tenha morrido bastante gente, acho que foi a Suzana que mencionou quase 700 mil, teriam morrido talvez 7, 8 milhões de pessoas no mundo com a pandemia atual, mas, segundo o The Economist, teria sido quase 3 vezes, teria sido quase 20 milhões. Mesmo assim, se fosse o percentual da gripe espanhola, teriam morrido 400 milhões de humanos, 5% da atual população mundial. Então, 400 milhões de humanos é uma quantidade gigantesca. E por que nós conseguimos menos do que isso? Porque temos a ciência e porque temos a compaixão. Só fazendo mais uma comparação, Idade Média. A famosa peste negra, que hoje os historiadores preferem chamar de grande peste do século XIV, por volta de 1350, ela devasta a Eurásia e onde ela chega, ela mata 1/3 a metade das pessoas. Então, comparem
quase 50% na Idade Média, 5% 100 anos atrás, com os cuidados, enfim, de assistência. E hoje, o quê? Muito menos do que isso, pouco mais, dois centésimos do que morreram na gripe espanhola. Então, é um avanço muito grande que temos. E é isso que nos diz qual o caminho que a gente tem que trilhar. O caminho que nós temos que trilhar é fortalecer a ciência e fortalecer a compaixão. Eu fico até muito satisfeito que atualmente eu presido a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sou o primeiro da área de filosofia a ter essa posição, e penso que essa contribuição do nosso tipo de raciocínio como da ciência é extremamente importante para nós conseguirmos tirar o país desse atoleiro em que hoje ele se encontra. Muito obrigado a vocês e aguardo com ansiedade a fala dos caros companheiros. Bom, eu queria agradecer muito a George o convite. Na verdade, eu já nem sou mais de uma pós-graduação em filosofia, então não viria ANPOF, mas eu não poderia não aceitar um convite para falar sobre a Covid, porque é um tema que tem me mobilizado muito nos últimos anos, né? E, sobretudo, tem me indignado também o modo como o tema vem sendo tratado, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, bom, a tese que norteia a minha fala é de que a Covid ela é um acelerador das desigualdades estruturais do nosso país e do mundo, né? E que os efeitos da Covid precisam ser lidos a partir desse lugar, né? Jorge, eu percebi que eu estava sem o celular, então eu não tenho como marcar o tempo, mas você pode me avisar, tá? Sempre me causa muito espanto a naturalidade com que as pessoas falam de chamados desastres naturais, né? Como pessoas cometem esses erros categoriais, porque existem eventos naturais e existem desastres que são eventos com consequências ruins. Mas as consequências ruins são consequências a partir de uma percepção, né, de um estado de coisas onde aqueles eventos ocorreram. E eu acho que esse é o caso também da Covid, né? Quer dizer, a Covid, como qualquer evento desse tipo, ela produz efeitos dependendo da sociedade na qual ela, de alguma forma, surge, né? No início eu falava, não vou aproveitar aqui a fala do Renato Giannini para falar do veganismo, mas eu queria lembrar até que o modo como a Covid surgiu, né, no mercado de venda de carnes de animais vivos, né, já mostra o quanto a sociedade carnista é responsável, em parte, por todo esse processo, né? Mas eu não vou tocar nesse ponto, só porque, como ele falou do veganismo, me deu vontade de voltar novamente nesse aspecto. Mas o que nós vemos na sociedade brasileira e no mundo? Nós vemos, eu não sei se vocês se lembram, logo no início, todo mundo dizia assim, estamos todos no mesmo barco. Esse estamos todos no mesmo barco me lembra aquela famosa expressão anos dourados. Para quem que os anos eram dourados, né? Tem muita gente, a maior parte da população brasileira nunca sentiu, nunca viveu anos dourados. Da mesma maneira que nós sabemos também que a Covid no Brasil, ela incidiu fortemente, ela causou o maior estrago nos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Nos grupos que são chamados grupos de risco, e eu gostaria de falar aqui de grupos em risco, são grupos colocados em risco pela própria sociedade. No início, e eu também não vou me estender muito sobre a situação política no Brasil, onde a Covid surgiu, mas nós estamos vivendo um desmonte do SUS, um desmonte das nossas instituições. O SUS, que sempre foi uma referência, nós, produtores de vacina, que fomos referências, fomos surpreendidos com uma pandemia e sem nenhum recurso para combater essa pandemia e com um governo que ainda dizia que nós não precisávamos nos preocupar, e isso não é mentira. Quando eu coloquei isso num texto que eu mandei para a Inglaterra, eles pediram a comprovação porque acharam que poderia dar um processo contra eles. Um presidente que disse que nós não precisávamos nos preocupar porque só morreriam os idosos e as pessoas que não trabalhavam, que tinham comorbidades e etc., né? Bom, a pandemia surgiu e foi interpretada no início como algo que veio
para o bem da sociedade capitalista, né? Para que, finalmente, os que não serviam a essa sociedade fossem varridos desse sistema e nós, finalmente, prosperássemos. Não aconteceu isso, né? Mas nós sabemos perfeitamente que, imediatamente, a sociedade começou a reagir tentando reforçar os seus privilégios. Quando começaram a surgir os protocolos para a distribuição, e aí eu faço um parêntese, né? Quer dizer, protocolos para distribuições de bens básicos de saúde, bens básicos, é uma questão de justiça, né? Então, tem que ser interpretado sobre o ponto de vista de uma perspectiva de justiça, de uma perspectiva moral, e não como uma questão técnica, né? E esses protocolos, muitas vezes, adotaram padrões, todos eles adotaram, por assim dizer, padrões do norte europeu, e adotaram a concepção de comorbidade defendida nesses mesmos protocolos, né? E eu me pergunto, o que sabe um europeu sobre o que é comorbidade para alguém que vive numa comunidade no Rio de Janeiro, que nunca teve água encanada, que sempre viveu ao lado de fossas e assim sucessivamente? Né? Quer dizer, a percepção do que é uma comorbidade ou do que é a possibilidade de resistir a uma situação adversa é muito diferente nos países do sul global e nos países do norte global. Então, nós precisávamos, antes de mais nada, ter um estudo aprofundado de quais características possuem esses grupos específicos, que são os grupos que estão em risco na nossa sociedade, para que a gente conseguisse ferramentas adequadas para protegê-los. Ao contrário disso, nós criamos privilégios, nós criamos fóruns de discussão entre os profissionais da saúde. E a justificativa disso é que isso era uma questão técnica, né? Que sabem os profissionais da saúde, mais especificamente os médicos, que são geralmente parte de uma elite acadêmica, socioeconômica, das necessidades das pessoas que estavam morrendo nessa pandemia, das pessoas que estavam precisando recorrer ao serviço público, né? Muito pouco eles sabem dessa realidade. Muito pouco eles tinham condições de avaliar o que efetivamente tornava essas pessoas mais ou menos vulneráveis. Sem um fórum amplo de discussão, nós jamais conduziríamos condutas adequadas para combater a pandemia. E, mais do que isso, condutas adequadas para proteger aqueles que precisavam efetivamente de ser protegidos. Só um exemplo: quando as vacinas começaram a surgir, que foi feita uma escala de quem tinha que tomar a vacina, né? Vocês viram em alguma dessas escalas os carteiros? Não viram, como não viram também os moradores de rua, pois os carteiros continuaram trabalhando e morrendo na pandemia. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de perguntar na região de vocês quantos sobreviveram, pois no meu bairro sobreviveu um único carteiro. Porque essas pessoas ficaram nos servindo. Os motorboys que levavam comida enquanto a gente ficava em casa, né? E essas pessoas morreram também na pandemia. Da mesma maneira que todos os trabalhadores que tiveram que continuar servindo as famílias de classe média alta porque não suportavam ter as suas crianças em casa. E elas não estavam mais indo para o colégio. Então, nós tivemos vários segmentos da sociedade que não tiveram nenhum privilégio com relação ao acesso à vacina, enquanto biólogos, psicólogos que sequer estavam trabalhando tiveram prioridade de vacina, né? Nós sabemos que toda essa distribuição ela foi feita de forma que desconsidera totalmente as necessidades mais pungentes da população, né? Enquanto nós tivermos teorias de justiça pautadas em parâmetros que não dizem respeito às demandas que nós precisamos responder, nós não vamos ter uma solução para esses problemas. Nós precisamos desenvolver teorias de justiça que forneçam material adequado para políticas públicas adequadas, para políticas públicas inclusivas e que pensem diferenciadamente as demandas dos diversos grupos. Nós temos a palhaçada do outubro rosa, do não sei o que azul e assim sucessivamente, como se ser mulher fosse a mesma coisa em todo o Brasil, né? A gente sabe perfeitamente que dentro dos movimentos feministas, quando a gente fala de movimentos feministas, antigamente, eu digo há muito pouco tempo atrás, tipo a coisa de 5 anos, a gente só podia se reportar a autoras do Norte Global, porque qualquer outra coisa não era sequer escutada dentro da academia. Sendo que nós sabemos perfeitamente que os movimentos feministas do Norte Global
negligenciaram totalmente a mulher negra, a mulher indígena, ou seja, as mulheres racializadas e mulheres que vivem abaixo de um nível determinado padrão sociocultural. Então, enquanto nós não fizermos uma crítica efetiva a todo esse modelo que nós fazemos, inclusive, perpetrar na filosofia, né, nós não vamos ter uma transformação dessa sociedade. Nós agora estamos vendo pela primeira vez pessoas negras entrando na universidade, alunas negras tendo um espaço para falar e para falar das suas próprias histórias, ter a sua própria narrativa de vida e para nós encontrarmos os autores que expressem efetivamente aquilo que é a nossa cultura. Todas as demandas que, de alguma forma, tentaram calar e que se mantiveram, todas as formas de cultura, de expressão, que resistiram até hoje na nossa sociedade e que agora precisam entrar na academia para oxigená-la e para fazer com que a nossa academia seja algo que venha ajudar o Brasil. Porque agora eu faço uma minha culpa, né, que já faço há algum tempo, desde o início, desde que entrou o Temer e assim sucessivamente, o que nós fizemos na academia para permitir isso? Né? Nós nos encastelamos. Enquanto a população precisava de compreender as coisas, nós criamos um vocabulário que nem nossos alunos compreendiam. O que eles fizeram? Eles simplesmente deixaram a ciência e a verdade de lado e foram buscar auxílio na fé ou no charlatanismo. Então, nós somos grande parte dos culpados por isso. Né? Nós, filósofos, deixamos as ruas e nos encastelamos. Nós precisamos agora desenvolver um movimento inverso. Nós temos que ocupar os jornais, ocupar as ruas e exercer a nossa verdadeira função, que é de fomentar o pensamento crítico. Fazer com que as pessoas saibam que o que elas têm a dizer é tão importante ou mais importante do que um filósofo do século XVIII, XIX, XX tem a dizer a elas, sobretudo quando esse filósofo não sabe nada acerca das realidades delas, sobretudo quando esses filósofos dizem tratar de sociedades ideais. Como nós podemos nos basear em teorias da justiça que, de antemão, nos dizem que estão trabalhando com sociedades ideais? Aonde nós conhecemos uma sociedade ideal? Em que esse pensamento pode ajudar a uma percepção crítica e uma transformação da nossa sociedade? Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, a necessidade de nós revermos os nossos parâmetros de justiça, a nossa forma de pensar e de fazer a própria filosofia, para que a gente exerça, finalmente, o nosso papel social e não nos encastelemos. Né? Muito obrigada. Eu vou brevemente falar sobre bioética e sobre alguns aspectos da disciplina da bioética que pode colaborar com situações como a que vivemos na pandemia, mas quem sabe principalmente como podemos colaborar com o contexto pós-pandêmico. Então eu falo brevemente sobre, por exemplo, 2 problemas: a escassez de UTIs quando há um esgotamento hospitalar em pandemias, o que não é muito raro que ocorra, e sobre algo novo, que são os ensaios clínicos de desafio humano, Human Challenge Trials, como um dos instrumentos que aprendemos melhor agora na pandemia e que se sugere serem usados nas próximas pandemias, mas eu tenho uma posição pessoal um pouco mais abrangente. Nós temos que usá-los agora, no pós-pandêmico, independentemente de pandemias. E, por fim, faço uma breve e rápida reflexão de ética geral sobre como o Brasil se comportou e se comporta na pandemia. Então, sobre a bioética. A bioética é uma área de conhecimento e prática que lida com questões e decisões relacionadas a manter ou tirar a vida humana ou animal, no seu início, meio ou fim. Também se ocupa normalmente de problemas relacionados à promoção e à distribuição da qualidade de vida relacionada à saúde.
Outras vezes ainda lida com o modo de conduzir procedimentos clínicos e pesquisas biomédicas com indivíduos ou grupos de seres humanos ou animais. A correção ou não do aborto e da eutanásia, por exemplo, são questões sobre tirar a vida humana. O valor da incorporação de um medicamento ou procedimento médico no sistema de saúde pública, assim como a própria configuração institucional do sistema, estão relacionados à qualidade de vida e sua distribuição. Como conduzir de modo adequado pesquisas sobre vacinas ou medicamentos é uma questão de bioética nas pesquisas com seres humanos. Todavia, como podemos responder bem a questões desse tipo? Como avaliar a correção, moralmente falando, de uma decisão? Será que as respostas a tais questões são puramente subjetivas e relativas, ou poderiam ser objetivas e universais? O que quer dizer, em bioética, que alguém é uma pessoa e, como tal, merecedor de respeito e cuidado? E será que só seres que são pessoas merecem tal tratamento? Um modo interessante de se compreender a natureza da bioética é vê-la como uma forma de ética aplicada, ou de ética prática. Trata-se da ética aplicada a problemas, propostas de soluções e avaliações morais de vários tipos, relacionados todos às nossas decisões individuais ou coletivas sobre viver e morrer bem. A ética, então, e a bioética em especial, tem essa dimensão, em primeiro lugar, prática ou prescritiva. Em segundo lugar, ela tem uma dimensão factual ou científica, e que é sumamente importante. Em terceiro lugar, ela tem uma dimensão propriamente ética, ou seja, valorativa e normativa, moralmente falando. Na relação dessas dimensões